Porque não tem nada. Aí você fala, mas a loira do banheiro. Tudo bem, a loira do banheiro existe em vários países. O lobisomem existe em vários países e não é coisa atual, né? É coisa mais antiga. Sim, É quase uma lenda rural, vamos dizer assim, para contrapor a sim. urbana. Não é esse o termo, mas eu não consigo imaginar outra que exista igual o Sete Além, assim, que as E crianças. você foi a primeira pessoa que fez o relato e vivenciou, né, Luciano? E foi em 1994 que você me contou aqui Sim, nos bastidores. justamente. Como foi a sua primeira experiência? Cara, pensa, 94, muita gente aí que tá assistindo a gente Eu tinha não 4 tinha. anos. Ó, não fala Ó, eu isso que tinha eu fico 4 anos. deprimido. Eu tinha três, O eu Matheus tinha tava no três. copo de água que o pai dele ia tomar. Pô, Matheus. Então, 94 eu estava na faculdade já, e eu fazia faculdade de marketing na Vila Mariana, e aí um dia voltando para casa, numa tarde, né, que a gente tinha aula de manhã, voltando para casa, aquela coisa, você novinho, enrola um pouco no caminho para ir embora, e eu sempre pegava o ônibus num ponto da Avenida Domingos de Moraes, em Sei. qualquer ponto da Domingos de Moraes, porque eu ia para a estação Vila Mariana, que fica Na no reta, final. né? Sim. Então eu dava sinalzinho ali e pegava qualquer ônibus. E naquele dia eu dei sinal e peguei qualquer ônibus, e eu não vi que ônibus era. Eu só devia ter estranhado que ninguém subiu comigo, e era um horário de pico, um horário que geralmente muita gente se aperta lá para entrar, né? Se apertava, não sei como é hoje em dia. Mas naquele dia não. Eu vi o ônibus vindo aqui pelo canto do olho, como eu fazia Só deu sempre, sinal. dei sinal, ele parou na minha frente, ninguém mais subiu comigo e eu entrei. Cara, quando eu entrei nesse ônibus que eu olhei era normal, basicamente, tinha uns lugares para sentar ali, alguns vazios, alguns tinham já pessoa, algumas pessoas em pé. Eu sentei do lado de uma moça. Assim que o ônibus começou a andar, ela me cutucou, eu estava de fone de ouvido, eu tirei e ela falou assim: Esse ônibus vai para Sete Além, desce. Eu, como? Ela, desce, menino, esse ônibus vai para Sete E Além, ela era você. senhora? Ela era uma mulher, não era muito velha, média 35 anos, aparentemente, normal, normalíssima, não tinha nada de diferente. E eu estranhei a palavra Sete Além, estranhei, mas eu estranhei mais motivo, né? A forma, né? Alguém virar pra você, te De cutucar e falar: cutucar. "Desce do ônibus". Pensei que ela estava com algum problema. E ela insistiu de novo: "Desce, você não vai para Sete Além". Ela dizendo que eu não iria para esse lugar. Nisso, uma outra moça em pé disse a mesma coisa, só que com aquele semblante de preocupação. Ela falou: "Desce, menino", com aquele semblante de: "É melhor para você". E nisso, um rapaz do lado dela falou: mano, desce aí". Já mais incisivo, Sei. mas desce aí, já meio intimando. O cobrador viu e gritou pro motorista: "Ó, vai descer". O motorista tacou o pé no freio, todo mundo foi pra frente e todo mundo do ônibus ficou me olhando como: "E aí, esse doido não vai descer?". Eu, constrangido, desci na Domingos de Moraes. E o ônibus foi embora, todo mundo olhando pra mim na janelinha. O ônibus virou à direita numa rua que naquela época não virava ônibus, hoje eu não sei. E aí, cara, eu fiquei com essa palavra Sete Além na cabeça. Falei: Aquilo "Que te que pegou. aconteceu comigo?". Então, assim, quem assiste a gente pode estar pensando: "Pô, só isso? Só isso". Eu podia estar contando para você assim: "Meu, eu tive uma experiência incrível, fui para outro planeta, fui para outro". Não, eu entrei em um ônibus e me mandaram descer. Tudo começou aí, tudo começa simples E mesmo. você ficou com essa palavra, sete Sim. além. Fui para casa, pesquisei o que era, olhei no guia de ruas, olhei na lista telefônica, falando só Pesquisou coisa. sete numeral, sete com espaço, Toda sete maneira, junto. toda maneira. E não existia nada. Para te falar, até anos depois veio um banco que tem um nome parecido com Sete Além, mas não é igual. Mas veio para o Brasil anos depois e era um banco francês. Mas que eu nem sei se ainda tem aqui no Brasil esse banco, mas totalmente nada a ver. E aí não existia nada. Eu falei, quer saber, essa palavra é boa. Sete Além é uma palavra boa, ela envolve um mistério, né? O que será que ela significa? Meu pai falou, não significa nada, você deve ter entendido errado. Falei, bom, se eu entendi errado ou não, vou usar para mim. Eu usei essa palavra para mim na década de 90 toda. Usei para coisas pessoais, criações minhas, sempre gostei de música, time de futebol, animal de estimação, tudo que eu podia nomear, eu nomeava. Mas também não era uma obsessão, tá? Não era, ai, nossa, tudo. Mas eu usei essa palavra muitas vezes. Eu conhecia pessoas novas, eu contava esse relato do ônibus e as pessoas falavam, cara, nunca ouvi essa palavra. Pessoas de qualquer idade, mães de amigos meus, amigos que eu conheci na vida, ninguém sabia o que era Sete Além. Até que a gente chegou na época do Orkut. E aí o que que o Luciano fez? Eu criei uma comunidade chamada Sete Além. Muita gente começou a entrar nessa comunidade.
Só que eu criei, não era com o intuito de falar sobre Sete Além, não. Eu criei usando esse nome porque eu achava a palavra bonita, mas meu intuito era agregar os meus amigos que sabiam da história. E aí, do nada, eu e meus amigos ali conversando. E aí, você sabe onde está o Luan? Ele casou. Você sabe onde está o Pedro? Ele já viajou para o exterior, tal. De repente começou um monte de gente, não sei quem é da época do Orkut, lembra, a mandar scraps pedindo para entrar na comunidade Sete Além. Nossa, um monte E de eu gente. fiquei, quem são esses doidos querendo entrar na minha comunidade particular de um assunto particular, que é eu e meus amigos? Só que essas pessoas, elas começaram a querer entrar e escreviam scraps lá na época que era com pequenos relatos. Aí você falou, Assim, nossa, ó, interessante. rapaz, onde você conheceu essa palavra Sete Além? Porque a minha mãe falava dessa palavra. Ou então, eu estive num lugar chamado Sete Além. Eu me perdi num bairro em São Paulo que todo mundo dizia chamar Sete Além. Depois eu voltei para o meu bairro e nunca mais encontrei aquele acesso. Cara, eu já ouvi essa palavra em algum lugar, eu já vi um livro com esse nome, eu já vi um monte de história, as pessoas começaram a mandar. E eu deixei essas pessoas entrarem na comunidade. O problema foi que meus amigos se espantaram e saíram. Porque eles falaram, Ficou porque só as a gente pessoas queria novas, falar né? intimidade e você pôs um monte de Sim. estranho aqui. Esse pessoal começou a mandar relato ali e eu falei, olha, só mandem relatos que eu possa pegar para mim. Eu sempre fui escritor, roteirista. Roteirista não, mas escritor eu sempre fui. Eu escrevo desde os 6 anos de idade. Caramba. Meu primeiro conto eu escrevi aos 6 anos de idade. Tudo errado, mas eu escrevi. E conto de terror, inclusive. E aí, assim, eu falei, me deem esses relatos para eu usar, me autorizem a usar esses relatos. Todo mundo autorizou, porque ninguém não tinha esse mundo de hoje em dia de ter canal, Sim. nada disso. E eu usei para mim, eu usei não, eu coletei. Até que um dia a comunidade parou, um dia não, né? Meses a comunidade ficou morta. Eu matei a comunidade de vez, eu mudei o nome dela para outra coisa. Durou mais um tempinho, aí eu apaguei a comunidade. E tempos depois o Orkut acabou também. Então, não há nem rastro da comunidade. O único rastro que existe são as pessoas que eu conheço que falam assim: eu Eu te era da conheço comunidade. desde a época. É, exatamente, muita gente. E aí, eu usei isso para alguma coisa? Não, não usei. Eu tinha uma carreira muito feliz na área executivo de marketing. Eu fui um executivo de marketing de varejista, de empresa de TI. Então eu trabalhei muito essa área diferente que eu falava para mim que falava para meus amigos e para mim mesmo, que era a minha identidade secreta. Tive empregos normais. Nunca deixei de escrever, mas eu sempre tive empregos normais como prioridade. Apesar de muitas pessoas ficarem, cara, foca em literatura, foca em cinema, foca. Não, eu só focava realmente na minha carreira mesmo de executivo. Até que em 2012 eu publiquei um livro sobre Sete Além? Não. Eu publiquei um livro, eu já tinha publicado contos em antologias, mas eu publiquei um livro chamado A Página Perdida de Camões, que é um livro que envolve seitas secretas, mas é ficção, que envolve serial killer, é um livro bem bacana mesmo. E aí, em 2013, no ano seguinte, eu publiquei outro livro, Diário de um Exorcista, que é um livro que fala sobre exorcismo no Brasil, padres. Esse livro acabou virando filme, esteve no streaming por um tempo. E aí, assim, eu não escrevi nada sobre Sete Além. Aí você fala, Luciano, mas por quê? Você esqueceu? Eu quase que eu esqueci. Eu lembrava da palavra, mas eu não estava com intenção de fazer Sim. nada. Até que, em 2015, eu trabalhava num varejista de moda masculina. Eu tinha uma equipe, a gente estava para fazer um evento no dia seguinte. Eu estava no escritório, isso no bairro do Morumbi. Tava quase na hora de ir embora, já todo mundo já estava cansado, todo mundo deu aquela, sabe quando você Sim. deu uma descansada que acabou já o serviço? Eu abri meu note e entrei no BuzzFeed, que hoje em dia nem tem mais no Brasil. Tinha a página do BuzzFeed, uma matéria chamada 9 histórias que farão você acreditar em universos paralelos. E lá havia as 9 histórias mais conhecidas de universos paralelos. As crianças de Upit, o homem de Tal Red, histórias aí que todo mundo conhece, algumas são lendas urbanas, outras são inventadas, outras são mistério mesmo. Eu li, gostei, aí eu loguei, fiz um login lá com o meu Facebook e escrevi o meu relato agora do ônibus que eu te contei. Escrevi em 4 linhas, bem curtinho. Eu entrei no ônibus da Vila Mariana, mandaram descer Sete Além. 3 linhas, 4 linhas. Mandei lá, tal,
no comentário, na área de comentários já tinha um monte de comentário. Pensei, ninguém vai ler meu comentário e fui embora. Fechei o Note, fui para casa. No dia seguinte, centenas de solicitações de amizade. Caramba. Uma moça tinha criado uma comunidade, um grupo, na verdade, no Facebook, que tem até hoje, é o mesmo grupo, que tem 120 mil inscritos lá. Inscritos Caramba. não, inscritos, né, do Aqui grupo. então, né? Tem 120 mil membros nesse grupo. Pessoas contando relatos, não só de Sete Além, mas maioria sim, contando de universo paralelo, falando um monte de coisa. E eu falei, caramba, e eu comecei a de novo receber relatos. E isso aí reacendeu na minha mente. Falei, caramba, precisamos voltar a falar disso. E essa é a gênese. Então, teoricamente, esse ano vamos fazer 10 anos da questão do BuzzFeed. É verdade, eu nem tinha me tocado Caramba, nisso a 10 primeira anos, vez. né? Sete Além, o incidente mesmo, aquele meu relato do ônibus, fez 30 anos ano passado. Mas isso do BuzzFeed faz 10 esse ano, é verdade. Caramba, Luciano, e depois que você viu que, que você tinha visto foi totalmente real, porque muitas outras pessoas passaram por algo parecido, né? As pessoas começaram a confirmar aquela experiência e contar coisas até piores e mais assustadoras e usando a mesma palavra que eu escutei. Então, assim, a mesma palavra que eu escutei e que foi tão somente minha por mais de uma década, estava começando a reverberar na boca de outras pessoas com outras histórias. Aí eu falei, nossa, sensacional. Comecei a coletar esses relatos. Eu tinha um canal no YouTube, eu tinha uma conta que eu não usava para nada, usava só para vídeos pessoais, familiares. Então eu comecei a mandar relatos para outros canais, para que eles contassem, para que esses canais, inclusive muitos relatos, os canais falavam assim para mim, pô, você é escritor, cria também. E eu tenho um amigo, grande amigo, hoje ele é dono de uma editora, mas ele era publisher na época. Ele falou para mim assim, cara, escreve também alguns relatos, cria alguns relatos com começo, meio e fim, ponto de virada, faz um relato mais cinematográfico, que não seja tão realístico, mas seja legal. Criei alguns são reais, e eu mandei para esses canais. E os canais começaram a contar, e aí a coisa viralizou de uma forma que hoje dizem que Sete Além é a primeira lenda urbana, ou a primeira creepypasta nacional. Nacional. Porque não tem nada. Você fala, mas a loira do banheiro. Tudo bem, a loira do banheiro existe em vários países. O lobisomem existe em vários países e não é coisa atual, né? É coisa mais antiga. Sim. É quase uma lenda rural, vamos dizer assim, para contrapor a urbana. Sim. Não é esse o termo, mas eu não consigo imaginar outra que exista igual o Sete Além, assim, que as crianças, os amigos dos meus filhos falam na escola, cara, eu fui para Sete Além, nossa, eu tenho medo de Sete Além, como se fosse uma lenda urbana mesmo.